A reunião foi tensa, mas não porque os espíritos estavam exaltados. A verdade era que tudo estava muito confuso pela violência em que aquela região se colocou em tão pouco tempo. Claro que um policial não pode cair na ilusão de que violência não existe, ou mesmo que as pessoas de uma cidade pequena não teriam condições para cometer grandes crimes. Claro que teriam. E nem mesmo precisariam assistir ou ler em algum lugar aquelas coisas acontecendo para que começassem a agir por si mesmas. Pois suas próprias mentes, quando colocadas à prova para desenvolver essas coisas, se demonstravam como exímias criadoras de todo tipo de maquinação maligna. Uma coisa que não ensinavam em lugar nenhum era que o ser humano era uma coisa ruim. O ser humano mais bondoso, calmo e pacífico da Terra fazia isso para ganhar alguma coisa, fosse nesse plano ou em algum outro que ele acreditasse. Ou mesmo porque, nesse estado de espírito, ele encontrou algum tipo de lucro que era apenas dele, e seguidores que tentariam fazer igual. Seriam diversos, frustrados, tentando imitar um exemplo que estava lá longe, sem os defeitos do dia a dia que a distância não permitia que ninguém enxergasse. Mas a mente do ser humano busca se manter viva e qualquer coisa que se coloque nesse caminho é tratado como inimigo. Mesmo os mártires buscavam vida no ato de morrer. Numa outra espécie de natureza, mas ainda assim almejavam estarem vivos depois de mortos, e se esqueciam de tudo desse mundo para obter essa tal recompensa. Quando coisas daquele tipo aconteciam, todos se colocavam sob uma perspectiva de terror, medo ou mesmo asco. Sobre aquele que cometeu um ato de tamanha violência. Mas a verdade é que todos já maquinaram coisas assim. Senti aquele prazer especial em criar uma máquina de morte, ou imaginar com o coração cheio de alegria a dor e o sofrimento de alguém que lhe causou algum tipo de mal. Alves trazia consigo uma certeza: Deus não criou a morte. Tampouco a morte foi uma criação do demônio. Para ela, só existia um culpado: o próprio ser humano. Se Lúcifer tinha sido soberbo ao tentar se igualar a Deus, o homem não era diferente. Quer ter razão nas suas desculpas quando erra e quer culpar a Deus quando está sofrendo pelas consequências de seus próprios atos. Pois a morte, na visão do investigador, era isso: uma consequência. As pessoas que morriam, como aquelas vítimas dos crimes que aconteceram, não eram exatamente as culpadas pelos próprios assassinatos terem acontecido, mas eram seres humanos, como o seu assassino era. E ser um ser humano era se colocar como elegível para que se fosse morto com violência por uma raça tão desprezível quanto a nossa. Nós muitas vezes pagamos caro pelos feitos dos outros, até porque muitos outros pagam caro pelos nossos malfeitos. Essa era a roda da fortuna em que todo ser humano entra ao vir a esse mundo. Como o crime tinha acontecido na cidade vizinha, e era certeza que não era o mesmo assassino
nos dois crimes, a delegacia local ficaria com a prisão mesmo que o assassino fosse encontrado na outra cidade, já que poderia ter sido parte de um plano seguir o casal até o outro local para que certas suspeitas não fossem levantadas. Nisso, os dois delegados ficaram de acordo, mas as duas delegacias teriam poderes iguais de investigação dentro do seu território, não sendo necessário esperar uma outra em caso de prisão ou de urgência de interrogatório. Isso tendia a significar muita independência, o que nem sempre era bom. Num sentido de relações públicas, ainda mais em tempos como aqueles em que a polícia era massacrada em cada passo que dava, como se holofotes e lentes de aumento fossem colocados no caminho dos policiais a cada tentativa de fazer o seu trabalho, tendo seus erros elevados à máxima potência quando aconteciam e seus méritos tratados apenas como obrigação. O que não deixava de ser verdade, mas ainda assim acontecia de ser frustrante. Não eram crimes comuns. Logo, não eram pessoas normais as que tinham cometido aquelas naturezas de crimes. Eles tinham que ter alguma relação. Alves sabia disso mais que todo mundo. E eles seriam penalizados desnecessariamente se não tomassem uma atitude como essa. Tudo determinado, conversado, decidido, voltaram a atenção para os detalhes colhidos durante a vistoria da cena do crime, para que eles pudessem estabelecer a sequência de depoimentos que os levariam até o criminoso. Alves pediu para que retornassem ao quarto da pousada, que ainda estava à disposição da polícia por mais um dia e meio, antes de ser liberado para ser limpo e reutilizado pela pousada, o que muitos acreditavam que não ia acontecer por muito tempo. Ao chegarem no local, viram que o dono da pousada estava desesperado porque todos tinham saído dali e as reservas que já tinham sido feitas para o final do ano estavam sendo todas canceladas com antecedência pelo que tinha acontecido. E não era cabido de multa o cancelamento, já que ninguém era obrigado a ficar em um lugar potencialmente inseguro como aquele, já que um crime de morte naquele grau de sadismo foi cometido ali sem que absolutamente ninguém notasse. Essa era a primeira pergunta que a polícia queria fazer. Não tinha ninguém para olhar se algo estava se aproximando de um dos quartos da pousada, para que alguém fosse avisado ou até a polícia militar fosse acionada para garantir a segurança dos hóspedes. Mas a resposta que o responsável deu era que depois das 10 da noite ninguém fica na rua pelo perigo daquela rua em si, pois todos sabiam do número de assaltos que pivetes faziam naquela região. A rua tinha até um segurança, mas este tinha que cuidar de 3 quarteirões. Por isso ele nem mesmo estava perto da pousada quando tudo aconteceu. Ou seja, se tudo tivesse sido planejado de acontecer, não exigiria tanta engenhosidade, pois todo aquele ambiente e a forma como tudo era administrado meio que exigia que algo violento acontecesse em mais ou menos tempo. Consequências. Alves voltou a pensar sobre o assunto enquanto o parceiro levava para o quarto onde tudo aconteceu.
falando alguma coisa que o investigador nem mesmo estava escutando, absorto em seus próprios devaneios. Quando a porta do quarto foi aberta, a sensação que ele sentiu foi a mesma que ele teve quando a porta do cômodo da casa de Choupana Velha foi aberta para sua visita. Um sentimento ruim, um ar pesado, que poderia quase ser mastigado, e a sensação de que os pelos do corpo estavam tentando sair agressivamente de sua pele. Inclusive seus cabelos, que agora faziam todo o topo da sua cabeça doer com aquela dor leve, mas constante e irritante. Ainda era dia, mas ele conseguia ouvir um sapo coachando. Na fazenda, as pessoas ainda conseguem dormir com esse barulho constante, mas numa cidade isso irritava absolutamente. Mas o barulho estava dentro do quarto, mas não tinha sapo algum dentro do quarto. Enquanto andava, ia colocando em sua cabeça as imagens que recebeu no celular, tentando reconstruir a cena do crime, onde cada corpo foi deixado, contando sua história através daquelas posições grotescas. O sapo continuava coachando. O investigador foi para a janela e, dessa forma, conseguindo notar algo que pela foto não era perceptível. Alguém tinha pulado a janela para o lado de fora do quarto. Alves seguiu a pegada que ia até o canil, onde disseram que ouviram os uivos constantes dos cachorros, louvando alguma coisa que não parecia ser exatamente a lua. Na parede ao lado, uma marca de sangue, provavelmente deixada pelo descuido na hora da fuga. O parceiro disse não ter reparado naquilo e pediu imediatamente que uma equipe de legistas voltasse ao local para averiguar aqueles detalhes, agradecendo a Deus porque durante a noite não havia sumido por uma chuva ou coisa qualquer. Repararam também que em volta do canil estavam alguns sapos mortos, e por alguns poderia-se dizer mais de uma dezena. Inclusive, um dos cadáveres de sapo fora comido por um dos menores cachorros que acabou também morrendo por causa do veneno do anfíbio. Retornando ao quarto, perceberam que não tinham sapos mortos ali, tampouco haviam sapos vivos nas proximidades, mas o coachar não parava dentro do quarto. Até que, justamente num segundo, Alves percebeu que ele escutava o coachar, mas seu parceiro não reclamou disso em momento algum. E como o próprio investigador não tinha dito nada sobre isso em voz alta, teve medo de que algo estivesse acontecendo de mais espiritual dentro daquele lugar. Virando-se para ficar de costas para o parceiro, Alves traçou sobre si o sinal da cruz e decidiu fazer outra coisa. Mas fazer aquilo na frente dos outros, com certeza, colocaria sobre si uma taxação de loucura, o que poderia ser o início de um arrependimento sobre um trabalho em conjunto. Vocês poderiam me deixar sozinho por um instante? Pediu Rodrigo. O investigador e o dono da pousada olharam para ele curiosos, esperando uma explicação somada ao pedido. Não tinha jeito. Teria de dar uma explicação. Você sabe o que me aconteceu no último caso que cuidei? O que me levou ao hospital?
Meio que esse lugar me deixou um tanto angustiado e eu preciso recuperar o meu eixo. Não é melhor sair? Perguntou o dono da pousada. Vou ter que conviver com esses lugares daqui para frente, como já convivia antes. Não posso fugir de uma cena de crime apenas porque algo a mais aconteceu no cumprimento do meu dever. O senhor deve entender. Tudo o que o investigador poderia querer era que a sua convicção superasse o tamanho da mentira que estava falando. E funcionou. Olhares quase orgulhosos o fitaram, enquanto os dois homens saíam e fechavam a porta. Só então veio à sua mente que mentir não era a melhor coisa a se fazer antes de se enfrentar uma força demoníaca. Mas se tinha entendido bem, ali não teria nenhum demônio, apenas a força do ser maligno que estava impregnada pela sua ação. O mesmo devia estar acontecendo na cena do primeiro crime, mas Choupana Velha já teria ido lá e exorcizado o lugar com os agradecimentos do dono da loja, que era um conhecedor do seu trabalho. Puxou um saquinho de seu bolso e ali tinha um punhado de sal. Com o indicador e o polegar, pegou uma pequena quantidade daquele sal e colocou na janela e na porta, fazendo com que o ambiente ficasse mais frio. Ele tinha prendido toda a obsessão ali dentro. Começou a orar pela libertação das almas de Thalia e de Henrique, pedindo que a misericórdia os colocasse no céu ou no purgatório, para que se tornassem benditas e livres de toda ação maligna. Então um estalo aconteceu. Sobre a cama surgiu a imagem do inimigo. Era um sapo grande, quase do tamanho de um pônei, e sobre ele um cabelo negro, apenas o cabelo esvoaçante. E quando aquela cabeça invisível o encarou, eram 2 rubis, os olhos da desejosa. Não possuía uma cabeça, não possuía um corpo. Era apenas uma aparência sobre um animal que suportava seu peso. Os rubis acenderam, a luz ficava cada vez mais forte nas joias e a aproximação cada vez mais rápida, como se ela quisesse cair em cima dele. Mas era apenas uma obsessão. Não era o demônio de verdade. Ele estava guardado em um coitado de um corpo. Sentiu pena daquela alma apertada dentro do lugar que era seu por direito de criação. E como o frio crescia ao redor dele, uma raiva crescia junto. Aquela sombra do espírito pareceu notar a confiança crescente do investigador e recuou um pouco. O corpo de Henrique surgiu aos pés dele, nu, amarrado. Do buraco onde estava inserido o seu pênis, saíam baratas, aranhas, centopeias e lagartas. Moscas tomavam conta do lugar e começaram a subir sobre o corpo da moça que surgira em cima da cama, entrando em sua boca, saindo pelos seus canais lacrimais, e assim tomavam todas as extensões dos 2 corpos. Alves fechou os olhos como que querendo que aquela visão acabasse, mas ela não acabou. Ao abrir os olhos novamente, os 2 não estavam mais mortos. O sapo não estava mais aos pés da cama, mas passava a língua pelo corpo de Thalia, puxando as moscas para si e deixando um rastro de saliva nojenta pela pele da moça.
O cabelo estava no teto. Os olhos de Rubi estavam radiantes, como que contemplando o que o animal fazia. E o corpo de Henrique agora ia para frente e para trás, como uma cadeira de balanço, produzindo até mesmo o barulho de uma dessas cadeiras. Os insetos agora se reproduziam, aumentando e se multiplicando pelas suas costas. Eles estão no inferno, investigador Alves. Uma voz saiu de boca nenhuma da parte da desejosa. Nossa casa agora é a prisão deles. Deite-se, e eu te levarei para ser a companhia daqueles que levamos. Debaixo do meu pé esquerdo está a serpente, e ela não ousa me morder porque sou filho da mulher que lhe pisa a cabeça. Está lacrada comigo nesse ambiente pelo sal que mostra que tu nada pode nessa terra. Eu sou o que vou ser, e isso já está decidido antes de eu ter a chance de escolher. Sou vitória e tu é derrota. Posso ser bênção e ser maldição. E tu é coisa só, e sou superior a ti, porque meu material é melhor que o seu, e o Criador cuidou que fosse assim. Como domino o animal e domino o instinto, eu te domino com a minha mão e com o meu entendimento. Um acre podre tomou conta do lugar, e Alves tossiu a ponto de quase perder o fôlego. Quem te ordena foi quem foi feito de melhor material que o seu, por Deus e pelo seu Filho único e pelo Espírito Santo. Daqui não vais nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente e nem para trás, apenas para onde eu quero, e quero que volte para baixo, que é de onde nunca devia ter saído. Agora falo com a sombra, mas falarei com o andor também, e eu ordenarei da mesma forma. E como piso meu pé que treme pelo meu peso, a minha mão pesa sobre você, e por ela eu torno esse lugar livre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O lugar estava vazio. Apesar do frio, que não existia mais, o investigador estava suado, ofegante, mas finalmente podia respirar em paz, pois não tinha mais nenhuma fetidão. Tampouco existia o som de sapo algum. Foi uma batalha contra uma sombra, mas ele tinha conseguido passar pela sua primeira provação. Saiu e disse que queria ir ao velório das vítimas, e para isso deveria retornar à sua cidade. Depois poderiam prosseguir com os interrogatórios que ainda não tinham sido realizados. Não é praxe desmarcar interrogatórios, como não é praxe ir a velórios e a enterros quando se está investigando um crime relacionado àquele evento. Mas nada naquele caso parecia comum, e por isso o titular decidiu não criar caso com seu parceiro, e pegando uma viatura, partiram, logo depois de comunicar ao setor responsável onde eles estariam pelas próximas horas, com a responsabilidade de retornar com uma ligação se ultrapassassem o limite determinado para que ficassem longe das localidades onde deveriam estar de plantão. Uma cidade não ficava nem mesmo a
40 minutos da outra. Chegaram então rapidamente com a sirene ligada, talvez em menos tempo que a contagem de 40 minutos. No caminho já tinham conseguido informação de onde era o endereço e partiram direto para lá, tomando o cuidado de descerem umas 3 ruas antes de seus carros para que as pessoas não vissem a viatura e dessa forma começassem com uma série de perguntas desnecessárias e que seriam quase impossíveis de se responder. Ficaram afastados, mas observando o que quer que fosse que Alves queria observar. As pessoas chorosas, outras conversando e comentando da forma maluca como se deu aquele assassinato. Outros rezavam porque aquilo parecia ser obra do inimigo. Os únicos que não estavam tão errados assim, mas também não estavam 100% certos. O próprio Rodrigo não entendia porque depois daquilo sentiu aquele desejo de vir até aquele salão onde os dois estavam sendo velados. Até que se passaram 15 minutos e tudo começou a clarear na cabeça do policial. Uma mulher de preto chegou sem falar com ninguém. Estava descalça e chorosa. Claramente ninguém da família a conhecia, pois ela teve que chegar perto deles e provavelmente se apresentar antes de ganhar um abraço e ir na direção dos caixões. Olhou para eles, beijou a testa deles e então começou a falar com mais alguns jovens que ao saírem foram questionados por Alves sobre quem se tratava aquela mulher e soube que ela era uma professora do ensino médio que ensinara a eles, mas que morava em outra cidade. Ela vinha sempre para lecionar ali e tinha sido dada por desaparecida alguns dias antes do assassinato de Itália e Henrique. Mas estavam todos felizes porque ela tinha voltado sã e salva. Mas pelo aspecto, ela não parecia estar bem. Largada daquele jeito quando adorava estar sempre elegantemente vestida, mesmo para dar aula em um colégio público. Nós 4 tivemos aulas com ela no mesmo ano, disse um jovem entristecido, apontando para a namorada que estava ao seu lado e para os 2 caixões. Parece que ela mudou bastante a pessoa que era desde que nos distanciamos. O jovem se despediu dos policiais e em seguida seguiu com sua namorada para casa, com a intenção de voltar no outro dia para o enterro. Sim, eu já vi o que precisava. Continuamos amanhã? O outro aprovou sem entender nada. Não poderia ter sido apenas tempo perdido. Mas calado deixou seu parceiro em casa e em seguida retornou para a delegacia de sua cidade. Alves ligou para a choupana velha, que chegara no velório pouco depois da saída dos 2 policiais. Falou sobre a senhora de preto, que choupana velha também identificou, e pediu para que o grisalho ficasse de olho nela, se possível para ele. Claro que a descrição de Alves foi um pouco mais seletiva e preconceituosa do que apenas uma mulher vestida de preto. Pouco depois, uma mensagem falava para que
Rodrigo encontrasse o velho Francisco, Choupana Velho, em um endereço que estava descrito naquela mesma mensagem. Esperou avidamente a hora de ir e partiu para encontrar Choupana Velha e tratar fosse do que o velho queria conversar com ele. Mas certamente nada mais teria de assunto que morte e mais demônios. Queria por um momento que nunca tivesse sido colocado no meio daquilo. Mas agora que estava inserido ali, estava correndo perigo por todos os lados. E meio que não tinha mais o que fazer. Era isso mesmo. Fazer o que devia ser feito e tentar de alguma maneira retomar a velha normalidade que em seu pensamento nunca mais seria normal de novo. Não dentro da sua cabeça, que já tinha visto aquilo tudo. Não naquela sociedade que não era mais tão pura, espiritualmente falando, como ele imaginava. Agora ele podia olhar para um frei, um padre, e dizer para eles com toda a clareza do seu coração: meu colega, aquilo que vocês pregam é mais verdadeiro do que vocês mesmos poderiam acreditar.